Leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam muito bem. Luz e paz ao seu coração. Vamos à sua leitura. A sua leitura hoje, vamos trazer tarô, falando um pouco da sua energia, de como que vocês estarão vibrando aí nas próximas semanas. Em seguida, teremos uma mensagem bem especial, oracular para você, e vamos fechar a leitura também com o tarô, porém trazendo as previsões, tá? Aproveitando que Júpiter está entrando no signo de vocês, então serão aí uma semaninha, digamos, uns dias onde essa força de coragem, né, de ação, ela vai estar muito predominante, viu, leoninos? Então utilizem isso com muita sabedoria, tá? Não com o ego, mas com sabedoria. Essa energia de beleza vai estar mais ativa também no campo de todos nós. A coragem, esse empoderamento, né? De tomar melhores ações, sempre ativa no campo. Vamos lá, então, vamos saber aqui com o tarô qual a energia que vocês estarão vibrando. Vamos lá, tarô, por gentileza, qual a energia que os leoninos, amados e queridos leoninos estarão com vibração. Que poder! Leão, o sol. Vocês estarão nessa energia solar, tá? Isso é fantástico, mas vamos falar sempre o lado luz e o lado sombra para vocês compreenderem melhor o seu posicionamento, tá? No seu dia a dia, na sua vida. O sol, como uma energia pessoal, ela vem falando sobre muita clareza. Então, as situações na sua vida, elas começam aí nas próximas semanas ter muita clareza. Então, aquilo que de repente passava despercebido, é possível que não passe mais, não tem como você fingir que não tá vendo, tá? É uma situação assim, olha, tá tão claro, tá tão nítido que não tem como passar despercebido, não tem como eu fingir que eu não vi. Você viu, sentiu, percebeu e vai ter que ter algum tipo de interação também, tá? Porque nada passa despercebido quando o sol está presente, tá? No tarô. O sol, esse arcano é um arcano maior e ele fala que, olha, não tem como. Tudo que ele pode transformar uma situação, para vocês terem ideia, né? Uma leitura aqui, ele pode, de repente, ter cartas muito, né, densas, ele pode expandir, como pode, enfim, né? Abrir outras portas. E vocês estarão numa vibração assim, tudo muito às claras. Uma energia maior estará no seu campo. Vocês estarão com uma energia de estarem se destacando onde vocês estiverem. Aqui é uma questão que pode sim ser vibracional, tá? Então a sua energia ela está mais elevada, ela está mais expansiva. É preciso entender que, se caso você tenha uma questão que você considere, poxa, isso é negativo, ela pode se expandir. Então depende, sei lá, Leão tá sentindo, tá tendo um probleminha aí na sua intimidade e que é uma coisa que cabe somente à sua intimidade, não às pessoas, né? Mas de repente você chegou lá no seu âmbito profissional, um exemplo. Vai ser notório para as pessoas que você tá passando por algum problema, por exemplo. Por quê? Teu comportamento fica diferente, a tua fala, a tua expressão, entende? Fica tudo muito claro. Então é importante vocês entenderem isso, né? As coisas ficam às claras, mas você também está evidenciando coisas às vezes sem perceber, tá bom? Então o sol ele traz essa vibração aqui para vocês. Fala de beleza, fala de vitalidade mais elevada, ok? Saúde melhorando, isso é muito bom, isso é muito positivo, tá? Vocês vão ter uma questão de querer se comunicar mais, de querer ser mais vistos, mais notados, tá? Agora, o porquê disso? Página de copas, a lua, o mundo legal. Exatamente isso e o arcano da força. Então, nossa, bastante arcanos maiores aqui. Aqui fala de vocês tendo uma regência na vida de vocês que foge um pouco da sua própria ação. Então, de repente, vamos lá, um exemplo. Olha, leoninos fizeram uma oração de todo o coração, se entregaram ali naquele momento de devoção e é como se essa oração fosse atendida. Você foi ouvido, você foi acolhido e você vai sentir essa remodulação da sua energia. Vocês estão saindo, Leão, de uma posição
que vocês se sentiam um tanto quanto perdidos, principalmente com o mundo, ou seja, com as pessoas, com as relações, vai ter esse acontecimento? Não vai? Alguém se sentindo muito perdido. Muito perdido. Podemos até falar de uma pessoa que estava recuando um pouco na vida, ou talvez um pouco sensível demais, ou um pouco imaturo demais para lidar com certas situações, não conseguindo evoluir naquelas situações, não conseguindo dar o seu melhor naquilo, enfim, por alguma insegurança, tá? Então aqui tá falando que você começa a ter muito mais clareza, aqui fala de um ciclo melhor nas suas emoções, tá? Nas próximas semanas, você tendo clareza, você entendendo, possivelmente você se acolhendo, tá? Porque aqui nós temos o Sol e a Lua, então tem um equilíbrio. Do lado luz, Sol, e o lado sombra, a Lua. O seu interior, é como se fosse a invocação, a Lua é a invocação, aquilo que você traz para dentro, né? E o Sol é evocação, aquilo que você evoca para fora. Então, aquilo que você invoca para dentro, ou seja, aquilo que você quer para dentro de si, você consegue equilibrar, você consegue entender, você consegue ter essa clareza, esse discernimento. E aquilo que você manifesta também começa a ter maior equilíbrio, tá? Então, vocês vão notar que nas suas relações você vai se sentir mais preparado, leoninos, para atingir um patamar maior ou para acessar pessoas. Aqui podemos falar de você buscando mais conhecimento, estudando, buscando informações em outras cidades, outros bairros, outros cursos ou instituições também. Você vai ter aqui um bom senso, tá? Disso. Então, você, de alguma forma, também precisando, entre aspas, né? Mas assim, vai ser bom essa comunicação com outras pessoas, com outras relações, com outras culturas. Pessoas depende de, sei lá, de uma... Não sei, de repente você trabalha na empresa X e que produz um produto de tal forma. Mas seria interessante você fazer esse network com uma empresa Y que produz talvez o mesmo produto, mas de uma forma diferente, por exemplo, né? Então você ter essa comunicação, é um exemplo que eu tô dando para vocês entenderem, tá? Então, ter essa comunicação, essas trocas, isso vai ser muito importante, tá bom? Algo começa a se equilibrar, tá? Algo começa a se equilibrar. Da carta do pajem vai pro mundo, pessoal, vocês saem de uma situação muito limitada e talvez muito incerta. Alguém pode ter tentado confundir aqui você, né? E pode ter conseguido por um bom tempo, inclusive. Aqui tá falando que isso vai ser revisto, tá? Porque precisa, com a carta do mundo, precisa de mais informações, precisa de mais complemento, precisa de maior aprimoramento. Tá vendo que a carta do mundo possui outras ferramentas? É sobre isso. Então, alguém achou por alguma razão que algum ciclo tinha acabado. E com o Ouroboros, que é essa serpente aqui que engole o próprio rabo, tá vendo, ó? Não tem o fim. Não existe. O fim é o começo. Entende? Então, tem uma coisa que você fala, eu achei que acabou. Não, não acabou. Se você acessar mais informações, você vai entender que tem muito mais por aí, é uma coisa que não tem fim, tá vendo, ó? Então, eu vejo que vocês vão estar aqui se associando a pessoas, buscando outras ferramentas e tendo o principal, equilíbrio, tá? E clareza, para fazer esses movimentos, tá bom? Que saem de uma limitação, você sai de um contexto um tanto quanto limitado, tá? Parabéns por essa sua vibração, viu? Vamos lá, e o arcano da força que mostrei representa a sabedoria, você sabendo, você tá entendendo que não é a força aqui que conta. E sim, é sabedoria, saber lidar com a situação que é difícil, tá? Por isso a carta do sol. Você sabendo ter o discernimento para colocar esse equilíbrio, né? A sua força na hora certa, a sua fala na hora certa. Um posicionamento. A carta do sol é um belo de um sim, tá? Serão movimentos de confirmação. Aqui é possível que você esteja no momento de escuta também, viu? Tem uma coisa muito a ver com escuta, fala, o pajem fala sobre comunicações, informações, né? E tem uma coisa aqui também de muito escuta ou falas. Não é o momento, tá vendo que ele guarda a... Como chama isso? O arco. Tem um arco, a flecha tá guardada. Então, esse sol, ele não tá para uma batalha. Ele está para uma escuta. Eu preciso ouvir para ter a clareza. Ele sai do templo, tá vendo, ó? Então ele sai, é como se vocês saíssem de uma zona de conforto, entre aspas, tá? Daquilo que é confortável a você, para vocês, tá vendo? Evidências. Que as coisas fiquem mais em evidências, fiquem à mostra. Não é hora de atacar, é hora de escuta, de som, de fala, de comunicações, de trocas,
tá vendo? Ó, as coisas começam a ficar mais em evidência, ok? E é que essa energia também do Sol, que está acima da Lua, então tudo aquilo que você no passado provavelmente se sentia um tanto quanto perdido, desconectado, deslocado de alguma situação específica, aqui você passa a ter clareza. Tudo aquilo que não era muito claro ou você não estava conseguindo enxergar, você vai conseguir perceber. Você vai notar. A coisa começa a tomar uma clareza muito maior. Tanto que é que nessa carta da Lua, veja bem, o que está em cima da Lua aqui também é a Lua, mas parece que ela tem tanta luz, né? Que parece até um sol. Então, era uma situação que de alguma forma estava fadada, tá vendo, ó, a acontecer. A carta do mundo fala assim, olha, tem um tempo que para algo acontecer, mas esse algo vem. A carta do mundo é uma carta muito positiva. Muito positiva. Se vocês vão estar entrando, Leão, num ciclo de vida bastante positivo. Pode ser de muitos aprendizados, sim, de rever ações que foram feitas no passado, que foram feitas de uma forma talvez incoerente, inconsistente, ou muito pautada num único contexto, né, e que precisava de um melhor aprimoramento, de mais informações, de mais, enfim, né, de um desenvolvimento melhor. Então aqui se passou um tempo, tá, onde você vai ter muito mais clareza do que você tinha no passado, tá? Então as suas ações, elas serão totalmente diferenciadas, mas que trazem uma expansão, trazem uma conquista, trazem uma vitória, gera benefícios, tá? E não mais ações aqui, de uma certa forma, inconsequentes. Porque uma criança, quando ela não enxerga, ela não tem noção de algum ato, ela pode gerar uma coisa muito engraçada, mas ela pode gerar uma questão muito desastrosa, tá? Mas aqui agora vocês estão se sobrepondo algumas questões, tá? E que é para dar muito bom, tá? Vamos lá, leoninos. Agora, como eu fiz com os demais signos, tá? A começar por Áries, a carta oracular que vem aqui, eu não vou ler através da mediunidade. Eu vou ler através do guia. Esse guia aqui que é um livreto, tá? Como todo oráculo acompanha um livreto, esse aqui também. Então, eu vou ler o significado dessa mensagem para vocês. Vamos lá, então. Com mensagem para os leoninos. Salte, ai que lindo. Você vai primeiro, o universo te apoiará. É como a carta do louco, né, o tarô. Salte, olha, representado pela lua. Salte. Você vai primeiro. O universo te apoiará. É aquela confiança do sol. Vamos lá, vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Engraçado que todas as leituras que foram até então abertas aqui vieram com cartas de ação. E essa é uma carta de ação, tá? Recomenda-se ação, movimento, iniciativa, tá? Então, vamos lá. Leoninos, salte, você vai primeiro, o universo te apoiará. A vida reverencia os corajosos. O universo quer te ajudar, mas primeiro você precisa saltar, jogar a sua vida para o alto. Talvez você saiba onde você está sendo chamado a se arriscar, ou de onde se afastar, mas está muito assustado para se mover. Ou talvez você esteja apenas aguardando um grande sinal do destino ou um manual de instrução, ou permissão para ir primeiro. Se este é o caso, então esta carta é o seu sinal, lembra o belo de um sim? É um sinal e permissão para respirar fundo e saltar rumo ao desconhecido. É assustador se soltar de tudo que é conhecido na esperança de algo novo. E é normal se sentir ansioso só de pensar em deixar aquilo que é certo e conhecido. Mas esse é um processo inevitável no crescimento. E neste momento é isso que se espera de você. A natureza está constantemente nos mostrando como viver com coragem. O outono surge todos os anos e encoraja as árvores a desapegarem para permitir que o que já foi algo tão cheio de vida caia e vá embora, folha por folha. Por um momento parece que nada crescerá novamente. Os galhos ficam nus, sem o conforto do que antes existia. Mas no início da primavera, novos brotos começam a surgir e algo novo nasce, ainda mais glorioso do que antes. Poxa, que mensagem, hein? Ação para despertar sua luz. Você vai primeiro, pegue um bom impulso e salte.
Compreenderam essa belíssima mensagem, Leão? Então o momento ele tá falando para vocês, ó, vocês querem sim sair de situações um tanto quanto limitadas, mas possa existir a insegurança, lembra que foi dito? Criança agindo, pode ser algo, né? Enfim, o momento agora é de rever certas ações, o momento agora é de ter novas condutas. Então, confiar vai ser muito importante. Não é hora de atacar, seja lá o que for. Não é hora de ir com muita sede ao pote. Lembra a carta aqui do força? A força não é aquele arcano que você vai colocar força, imposição, né? Mandar. Não é isso. É utilizar da sabedoria. Entenderam? E aqui a conquista, ela tá positiva. Se você tem que rever algo, reveja, está positivo, tá? Se você quer se percebeu, de repente, sei lá, Leão teve uma postura que foi feita assim, às cegas. Não sabia muito bem, tomei uma posição muito limitada, tá vendo, ó? Aqui você pode rever essa ação, tá? Pode contar com apoiadores, novos apoiadores, inclusive, tá bom? Então, a sua leitura, ela tá muito positiva para que você, mas que você tenha um ato aí de coragem para rever o que precisa, né? Para tomar uma nova ação. Aqui tá todo momento falando sobre novo, né? Se permita a um novo posicionamento, se permita uma nova ação com mais coragem. Vamos agora, leoninos, com o tarô. Vamos saber os acontecimentos para vocês. Tarô, quais os próximos acontecimentos para os leoninos? Aqui fala que vocês vão ter alguma confirmação, vocês estavam em dúvida sobre alguma questão, vocês vão ter essa confirmação, porém vocês parece que vão ter que segurar alguma ação, tá? Então, vocês poderiam, de repente, manifestar essa comunicação, essa informação que vem, essa confirmação, poderiam. Mas aqui, de alguma forma, eu sinto que vocês vão precisar segurar, por alguma razão, tá? Leoninos, vocês podem se ver em alguma situação que possa envolver finança, tá? Aqui tem um ponto de finanças, tá? Então, algum leonino, de repente, passando uma preocupação aí. Cuidado também para não ajudar alguém que não merece. Isso no quesito financeiro, tá bom? Para outros, entra uma coisa de se sentir aceitos ou acolhidos. Vamos lá, aqui ele tem aqui não é para muita gente não, tá? É uma situação que você tenta ali se equilibrar, ajustar algo, sabe quando você tenta organizar uma situação, deixa eu organizar tudo isso daqui, e parece que a coisa não tá, você sente que a coisa não tá fluindo muito bem. Essa situação, você tá tentando contornar algo que tá difícil e pode ser que você não esteja conseguindo. Aqui eu tenho que dizer que existe uma situação que dificulta até mesmo você de resolver isso. É como se fosse uma situação que já há tanto tempo está aí no seu campo, na sua vida, na sua energia, e essa situação não sai, entende? Então é como se dissesse assim, olha, leoninos, vai ser muito importante vocês reverem, tá? De repente a comunicação com essa situação, cortar essa situação, buscar formas e meios de rever isso, porque essa situação, ela está impedindo que algo prospere, que algo melhore, que algo seja resolvido, tá? Olha, a carta do enforcado vem confirmando essa situação. Portanto, é uma situação que tá aí, parece que enraizado. É um padrão, é uma forma de comunicação, enfim.
É uma situação que trava todo um desenvolvimento. Então, algo poderia ser muito melhor ou ter melhores caminhos. E não está tendo devido a uma situação aqui que está emperrada na vida de vocês, tá? E é uma situação, por essa carta do dependurado, esse 9 de paus, se for uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa que insiste em ser aquela pedrinha no sapato. Entenderam? Então, é onde alguns de vocês começam a pensar, falar, poxa vida, agora eu tô entendendo que essa situação, ela não se resolve, não é por aquilo que eu pensava, mas é essa pessoa aqui, por exemplo, que realmente é uma pedra no sapato. E que causa, com o 7 de espadas, é uma pessoa que ataca, viu? Tá? O objetivo dessa pessoa realmente é criar aqui uma certa dificuldade para que algo não seja acolhido, para que algo não melhore, para que algo não prospere. Complicada essa energia aqui, hein? Vamos lá. Serão aí mais ou menos 7 dias a 7 semanas a resolver questões, tá? Mas no quesito assim, tomar, não é resolver questões, é no sentido, sabe, olha, isso eu preciso tirar de campo, isso aqui eu posso acolher, isso eu permaneço, isso aqui eu posso modificar. São coisas assim, eu sinto vocês tendo que reajustar, tá bom? Uma coisa de vocês, ou você recebendo, ou você emanando uma oportunidade a alguém. Cuidado com as dúvidas, tá? Deixa eu clarificar isso. Aqui é o seguinte, eu ia falar aquário. Leão, foi dito que vocês terão clareza, certo? Ok. Aqui existe uma situação que alguém manipula algo, mas coisa muito simples, tá? Alguém faz uma situação que é complicada parecer algo simples. E isso é como se colocasse uma venda nos olhos de uma pessoa. Então, para que alguém não perceba algo, não enxergue algo, tá? Aqui tá dizendo que vocês, leoninos, utilizando de sabedoria, a carta da força de novo, utilizando de uma compreensão, porque é uma coisa aqui que é totalmente notável, tá? Pelo valete de ouros você consegue perceber. Aqui tem muita confusão, tá? Então é como se fosse leão tendo que limpar o terreno aí, tá? Nossa, que confuso, né? Eu também achei, mas pra quem já entendeu, tá? Isso não é a minha vibração, então, imagina, eu tenho que ler a vibração, né? Várias vibrações aí. Mas pra quem entendeu. Tem alguém tentando confundir algo, tentando fazer com que uma coisa muito importante pareça algo muito simples. Tá? Então, é como se cabesse aos leoninos, e eu sinto que vocês vão perceber, mas vocês precisam estar muito conectados a vocês, lembra arcano da força? Porque vocês vão notar muitas questões divergentes. Porque é que o objetivo de uma pessoa, e é um homem, tá? Rei de paus, essa pessoa quer ganhar algum tipo de notoriedade, tá? Notoriedade ou ser promovido a algo que traga segurança a essa pessoa. Essa pessoa quer ser apoiado, apoiada. Apoiado, né? Então, veja bem, Leão, a quem vocês estão confiando.
Aqui fala de uma Rainha de Copas trazendo uma manifestação muito importante e notória, fala de alguém sendo reconhecido, principalmente a nível trabalho, pela sensibilidade que põe, que coloca numa situação. Aqui fala de uma pessoa com um alto grau. Olha, pessoal, aqui alguém pode ganhar. Como posso dizer isso? Alguém tem uma intuição muito aflorada aqui, tá? Ou vai estar com uma intuição e uma força espiritual muito importante. E fala de você tendo benefícios sobre isso, tá? Seja pela sua intuição. Aqui podemos falar de uma mediunidade? Podemos, tá? Uma pessoa altamente sensível, né? Ponto mediúnico. E você trabalhando com esse movimento de mediúnico, sensível, né? Intuitivo, assim por diante. Alguém vai ampliar, se alguém já trabalha nesse quesito espiritual, alguém vai ampliar os seus negócios com isso, tá? Então, você pode acrescentar um novo serviço, um novo auxílio. Não necessariamente que você vai ter uma rentabilidade financeira com isso, mas alguém vai ter aqui aumentar algum escopo de trabalho, vai colocar algum trabalho novo em ação. Ah, é só espiritual? Não. Não é só voltar à espiritualidade, não, tá? Leoninos estarão muito dedicados à saúde do corpo também, viu? Vejo vocês se dedicando mais. E isso tem um cunho de estética. Algumas de vocês querem realmente, ou alguns, né? Voltar mais ao quesito estético. Cuidado com mentiras, tá? E manipulações emocionais. Você pode lidar com uma pessoa chantagista emocional. Sabe aquela pessoa que pode fazer, mas não faz, porque se acha vítima? Temos essa questão aqui. Aqui falamos de excesso de trabalho. Algum leonino estará exaurindo a sua saúde, né? Alguém pode ficar muito estressado, tá? Por muitos excessos. Muito excesso de trabalho, ou o trabalho que você realiza é um trabalho denso, né? Um trabalho mais... que exige muito de você, isso poderá estar cansando muito vocês, tá? Cuidado com a carência, se eu não me engano, Mercúrio estará retrógrado, aqui tem uma carência, tá? Uma imperatriz querendo retornar a alguma conexão do passado, mas aqui é por carência, hein, pessoal? Olha, tem alguém que vai passar por algum tipo de encerramento, e essa pessoa me parece que sai com a mão na frente e outra atrás, essa pessoa vai sair assim achando que realmente, olha, não ganhei nada com isso. Essa pessoa, ela vai querer, não sei, brigar ainda por isso, tá? Essa pessoa vai querer brigar ainda por isso. Deixa eu clarificar isso. Pode envolver uma informação. Clarifica isso pra mim. Rei de paus, 10 de espadas e cavaleiro de paus. Clarifica isso. Tem um homem em sofrimento. Rei de paus com 10 de espadas. Quatro de paus. Rei de copas. 10 de copas. Aqui é o seguinte, fala de um rei de copas. Essa pessoa, ela está passando por um grande sofrimento ou um ciclo muito complicado, tá? Sabe aquela coisa assim, quando a conta chega? Olha, a conta tá chegando para alguém. Só que essa pessoa, ela pode se afastar. Então, quando essa pessoa percebe que algo não tá dando muito certo, que algo não tá legal, essa pessoa tem uma questão de sair rápido de cena. É uma pessoa que pode se refugiar na família ou no casamento e pode mostrar que está muito bem, mas não está, tá? Então, é uma pessoa que vai estar passando aí por uma situação tanto quanto delicada, tá? E tende a fugir, ela tende a se afastar, ela tende... Mas essa pessoa, ela não quer mostrar que não está bem. Ok?
É isso. Leoninos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz e muita vitória nos caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.